Olá, tripulação, chegam... Oh, meu Deus! Sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa. O podcast que vai além dos sintomas e navega onde? Sociedade, saúde e comportamento, não na mesma ordem, mas com uma pitadinha de amor, humor, terror, comédia, envolvimento, aplicação, experiência aplicada, você já falou, acolhimento, conhecimento, veterinária e agora vem Hurt o coração. Então, para você que está chegando aí no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e curte, que a sua curtida contribui demais para o nosso crescimento do canal, que sem vocês a gente não estaria aqui, não é verdade, Glauco? Então, compartilha para quem precisa escutar o episódio de hoje. Mas antes de a gente falar sobre o tema, pessoal, que é que é um coração hurt. Calma, vai. Calma. A gente tem alguns recadinhos. Já está liberado para vocês serem membros do canal do SantaCast. Então, se vocês entrarem na página inicial do YouTube aí do nosso canal, vai estar Seja Membro, vai estar lá Zumpissauros. Meu Deus, o que é isso? São etiquetinhas para você conversar ali, usá-las no comentário. Depois a gente tem a Consciência Vital e o Trigêmeos. Mas eu não vou falar muito para você depois entrar na nossa página e ver o que cada plano tem lá para vocês conhecerem. Perfeito. Né? Certo, Glauco? Certo. Então agora, pessoal, hoje a gente tá feliz também, né, Glauco? Hoje é a primeira cardiologista que a gente está trazendo pro SantaCast. Então, por isso que a gente tá falando, né? Que é uma especialidade que o Júlio nós não visitamos. Eu acho que eu visitei dois ou três a vida. Glauco. E a gente tá aqui hoje com a doutora Marcela Luca. Certo, doutora? Que a gente vai falar, e o tema de hoje é como devemos cuidar do coração, doutora. E aí, como é que a gente cuida desse... Do my heart? Não vou abusar do inglês, não abusa do inglês, não. Giovana, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Doutora, seja bem-vinda. Desculpa a nossa brincadeira. Mas e aí, como é que foi parar... A sua vida te levou a ser cardiologista, doutora. Cuidar do coração. Eu acho a cardio uma especialidade muito, muito bacana, porque ela é ampla, né? Então, a gente atua tanto assim na parte de prevenção e diagnóstico, que a gente tem doenças hoje tratáveis, né? Então, antigamente a gente tinha os infartados, né? Os infartados que você não tinha tantas tecnologias como a gente tem hoje, né? Que as pessoas que infartam antigamente, muitas quando tinham um infarto extenso, acabavam por falecer, porque não tinham os cateterismos, as angioplastias, as dilatações, né, que restabelece a circulação. E hoje a gente tem muito avanço nessa área. A gente fala da área intervencionista, né, nessa área de cateterismos, angioplastias, né. Então a medicina evolui muito. E aí a cardiologia, então hoje antes você falava, infartou, pegou uma área grande do coração, não tem muito tempo de vida. Hoje em dia a gente tem visto que isso está evoluindo bastante. Então, às vezes a gente pega pacientes com infartos grandes e aí trata-se e a pessoa fica bem e ainda ganha muitos anos de vida aí, né? E quando a gente fala de infarto grande, o que seria, doutora? Tem, o impacto no coração da pessoa? Como a gente tem muito diferenças de artérias acometidas, né? Então, às vezes você tem artérias que irrigam diferentes partes do coração. Então, você tem artérias que irrigam paredes anteriores do coração, que no caso as mais importantes. Então, se você pega artérias que irrigam grande parte, você vai ter uma sequela maior. E tem artérias que irrigam partes menores, que aí você vai ter acometimentos de músculos menores. Entendi. Então, dependendo da artéria, você pega uma quantidade grande de músculo envolvida. Se a artéria é menor, uma quantidade menor de músculo envolvido. Aí isso vai ter consequências diferentes para o coração. Então, às vezes, se a pessoa pega uma artéria grande, se não é socorrido a tempo, no caso, por exemplo, de um infarto, que hoje em dia a gente tem tanto a trombólise, que você usa por medicação para você dilatar o vaso na hora do infarto e restabelecer a circulação, quanto a gente tem cateterismo, aí a pessoa é submetida a procedimentos por catéter, o balão, né, uma angioplastia, que o pessoal conhece muito balão, molinha, angioplastia com estente. Então, às vezes, você abre ali, você restabelece a circulação também. Então, você consegue muitas vezes socorrer essa pessoa que antigamente você não tinha tanto recurso. Às vezes, essa pessoa pegava essas artérias com regiões grandes da musculatura e acabavam desenvolvendo insuficiência cardíaca, tinham uma qualidade de vida ruim, muita falta de ar e uma sobrevida inferior, né? Então, evoluiu muito.
Então, a medicina na parte da cardiologia está evoluindo muito, constantemente. E quando a doutora escolheu a cardiologia, foi por quê, doutora? O que te levou a escolher a cardiologia? Porque eu acho que com a cardiologia você consegue melhorar a qualidade de vida também das pessoas. Acho que é por isso que eu escolhi. Você tem doenças tratáveis. Entendi. Tem muitas áreas da medicina que você tem doenças, infelizmente, que você não consegue mudar muito a história natural. E a cardiologia a gente consegue. Ah, legal. Ô, doutor, e tem muita dúvida do que um cardiologista faz? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu sei, cuida do coração, mas calma aí. É só isso? Assim. É assim, cuida do coração. Não é assim. Não é só isso. Não é só isso. Não. Tem aquilo que a doutora falou de prevenção, né? Prevenção. Até, às vezes a pessoa acha que o cardiologista só vora que o coração... Que der o... Parou, né? E muito pelo contrário, né? A gente teria que ir bem antes, na realidade, né? Bem antes para não chegar nisso, não é verdade? Levantar a mão pra cima agora, né? Então para não chegar nisso tem que ir antes. Tem que ir antes. Por isso a questão da prevenção. Porque a gente tem os fatores de risco, né? Então, tem muita gente que às vezes vai, que a gente não sente, por exemplo, colesterol alto, você sente? A gente não sente colesterol. Você vai descobrir no exame de sangue. Silencioso, né? É silencioso. Então, você vai com colesterol alto, aí as placas de gordura vão se acumulando nos vasos e aí vem um evento lá na frente. Então, são todos exames preventivos, né, que a gente faz para a pessoa não desenvolver lá na frente, não ter eventual infarto, não ter um AVC. A hipertensão é uma doença silenciosa, que muitas vezes, você não faz a prevenção, você não sabe que é hipertenso, às vezes você não sente nada. Então, a gente pega, às vezes, no consultório, pessoas que falam, mas a pressão nunca foi assim. Eu falei, quando foi a última vez que você mediu a pressão? Nem lembro. Vai ver no consultório, a pressão tá alta. Então, a gente descobre, às vezes, numa consulta. Né? Então, a hipertensão é uma coisa muito importante, também é um fator de risco muito importante, né? Então, acho que essa prevenção, essa ida inicial, ela é importante para o exame físico, para a aferição da pressão, para os exames mínimos aí, né, de colesterol, triglicérides, ver glicemia, para ver se não está surgindo diabetes, porque o diabetes também é um fator de risco super importante para as doenças cardiovasculares. Então, acho que hoje em dia a gente está focando muito na questão da prevenção. A prevenção é muito importante. Né? Então, não olhar só o cardiologista como aquele que vai, o paciente chegou com dor no peito... Então, o cardiologista só vai atender porque está com dor no peito ou porque está com falta de ar. Não, tem que vir antes. Tudo começa na prevenção, né? E qual a idade, doutora, para começar a ir num cardiologista? Tem uma idade específica? É gêmeo, eu sabia que você... Eu roubei essa pergunta. Você viu que eu não tenho. Júlio, ladrão de perguntas. O cardio, assim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca mais ou menos 45 anos para homem, 50 anos para mulher. Mas a mulher é muito assim, eu falo, a mulher assim, é um ser mais especial no sentido que a mulher tem o problema do estrógeno e da menopausa. Então, é muito variável a idade que a mulher entra na menopausa. A gente sabe que é entre 45 a 50 anos. Então, digamos assim, a mulher começou a ter os sinais ali de climatério, de insuficiência ovariana, de alteração hormonal, 43, 45, algumas entram com 50, né? Mas, digamos, a partir dos 45 seria interessante. Seria interessante. Homens e mulheres. E tem a diferença entre o homem e a mulher do coração, mais por causa da parte hormonal, doutora? Ou tem uma diferença de tamanho? Do homem e a mulher, mas tem alguma diferença? Sendo bem curioso mesmo, doutora. Tem uma diferença do coração pro homem e da mulher? Sim, você diz de risco? De risco. A mulher tem mais risco que o homem? A mulher virou a questão do estrógeno, aumenta o risco. Aí aumenta o risco. Quando cai a produção de estrógeno na menopausa, a gente sabe que aumenta muito, aumenta o risco cardiovascular, porque ela começa daí a ter alteração de colesterol, alterações metabólicas com mais frequência, mais chance de subir a pressão, mais chance de ser hipertensa, tudo por queda de estrógeno. Doutor, o que mais leva a ter problemas no coração? A principal causa? Tipo de problemas cardiovasculares, por exemplo. O que seria? Tipo, a maior causa? A obesidade, a diabetes? O que os faz fatores de risco. O que faz o coração, tipo... A gente tem um conjunto aí, mas é um conjunto. Mas tem um mais... Hipertensão e colesterol, né? Porque às vezes tem pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, que a gente fala, que a pessoa já nasce com colesterol alto, e aí a gente trata com todos os tipos de medicação, a gente não consegue tratar, tanto que saiu aí
há poucos anos aí, um medicamento injetável para essas pessoas que já nascem com esses problemas, né, de colesterol. Então tem que usar esse medicamento injetável para poder baixar e controlar. Então são pessoas jovens, que às vezes a gente vê infartos em pessoas jovens, aí no caso abaixo dos 40 anos, que tem hipercolesterolemia familiar. E é um desespero, né? Porque aí vai no consultório, aqueles níveis absurdos de colesterol, e você não consegue tratar com as drogas via oral mais convencionais. Então a pessoa nasce com um distúrbio genético, familiar, aí você conversa na família, são vários que infartaram, porque tem uns distúrbios de colesterol hereditários, aí já nasce assim, né? Mas a gente sabe que os principais são a hipertensão e o colesterol. Os dois principais. Agora, o hábito alimentar também, os alimentos, doutora, esses ultraprocessados, ajuda bastante a os alimentos com gorduras monoinsaturadas. Ou vamos dizer, como é que chama? Fast food. Exato. Porque a gente viu que cresceu muito essa questão de hamburguerias, né? Vamos falar, né? Que hoje antes era só uma bandeira, outra ali, de repente a gente vê muito esse incentivo. Isso também tem ajudado a piorar a situação do coração das pessoas, doutora? Eu vejo esses fast foods, aqui a gente não pode falar marca, né? Mas você já fala... Então. O coração vai assim... Porque junto vem refrigerante, vem excesso de açúcar, vem com batatinha, sal. A gordura, sal, exatamente. Então, e aí o vem... sal, doutor, é vilão também, assim, pro coração? O sal é para quem é hipertenso. Um vilão. É bem complicado, é vilão, né? E a questão também da gordura é a questão da obesidade, né? Sobrepeso, obesidade. A gente fala da síndrome plurimetabólica, que é aquela questão da gordura abdominal, né? Que a gordura abdominal ela é inflamatória. Aí, através da gordura abdominal, aumenta o colesterol, aumenta triglicérides, aumenta a hipertensão. Então, é uma cascata de... Começa um aqui, vai... Aí aumenta a barriguinha ali e vai puxando os problemas. É uma orquestra que vai falar, acelera aí o ritmo. Acelera aí, filho. Você agora que... Sedentarismo e tal. E tabaco, doutora? Esqueci desse fator aí. Esse fator é super importante, né? Tabagismo é super vilão, né? Ele é o vilãozão. A gente fala, a gente tá falando de tabaco, mas ainda falando sobre a questão da síndrome metabólica, da obesidade em si. Se não me falha a memória, o Brasil é, acho que 60% da população obesa, 34% das crianças obesas. São as hipertensas de amanhã. A gente parar para pensar, né? O diabético de amanhã e o cardiopata de amanhã. E o cardiopata de amanhã. Exato. Então é bem preocupante. Tem alguma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia munindo a população de informação sobre a questão da prevenção, vá ao cardiologista, alguma... Para quem está nos assistindo, existe alguma campanha da sociedade? A doutora tem conhecimento? A gente tem um site da Sociedade Brasileira de Cardio, né? Tem da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Inclusive, no site deles, eles têm um ambiente para a população geral e um ambiente para profissional de saúde. E você clicando ali no site da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, você clica no público ali, geral, eles dão várias informações. Então, no site da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, né? Então, você coloca SOCESP, aí põe para público, então tem várias informações. Legal. Pessoal, você que está assistindo aí... Aí, gente, depois deixa o link. A gente vai deixar o link. Eu pergunto, doutora, porque aquilo, né? Na internet a gente acha várias informações, mas onde está a informação válida. Né? Científica, isso, confiável e de profissional, né? Isso. Então é importante a gente perguntar e deixar destacado aqui para a nossa audiência para buscar a informação correta. E lá também, com certeza, já acho os cardiologistas também por região, né, doutora? Normalmente tem, né? Normalmente tem os especialistas, né? Os especialistas, vocês entram na Sociedade Brasileira de Cardiologia e aí você clica o nome do médico e aí mostra se ele tem título de especialista, Perfeito. Né? Também, através do site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é super importante. Hoje em dia, para qualquer especialidade, né? É sempre interessante a gente entrar na sociedade para ver se aquele profissional realmente é cadastrado, se ele pode se auto-intitular especialista, né? Porque hoje em dia a gente tem bastante... Até o Conselho Federal de Medicina soltou novas normas técnicas, né, para as divulgações, né, nas redes sociais, para você... Não é qualquer pessoa que pode se intitular especialista. Você tem que ter o título de especialista na área. Né? Então tem uma série de regras aí para você falar, eu sou especialista nisso, né? Ou eu sou...
Então, é interessante qualquer área, né? Qualquer especialidade médica aí. Sempre está checando as sociedades brasileiras. Aí a gente tem super fácil acesso a qualquer pessoa na internet. Acessa a Sociedade Brasileira de Cardiologia, põe lá o nome do médico e aí coloca se ele é titulado. Não dá pra gente checar isso. Se é titulado ou não. Legal. Ô, doutora, e deixa eu fazer uma pergunta. Hoje a gente está vivendo a questão do estresse. O estresse também vai pro coração. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Passei um estresse recente aquele 9 de julho, Deus meu, aqueles caras na data. Acho que quem não é estressado, né, doutor? Quem que muda hoje, quem que flutua, não tem como. Mas eu fazia... quando era pequeno, eu sofria de estresse por fazer prova de matemática e ganhei uma úlcera gástrica. Depois de mais velho, a gente começa a passar estresse, parece que o coração começa a sentir mais. Mas, por exemplo, teve um episódio comigo que nunca aconteceu. Eu passei um estresse tão grande de uma interpretação de uma proposta que chegou de uma coisa que eu estava fazendo. E aquilo me deu uma palpitação assim, que parecia que o coração ia sair pela boca. Versão brasileira. A gente é homonotopeia, né? Assim. Vai saindo. Que aí eu falei assim, meu Deus, o que isso está acontecendo? E para voltar, tipo, a respiração. Isso vem acontecendo? Que é essa reação? Vem tudo pro coração? O coração que sente essa... A gente tem, isso é uma das queixas que a gente vê muito, às vezes, em consultório, principalmente depois pós-pandemia, com os transtornos de ansiedade. Não sei nem perguntar. Eu ia perguntar. Os transtornos de ansiedade, aumentou muito, principalmente pós-pandemia, muitos transtornos de ansiedade. A gente até escuta em reportagens que o Brasil é um dos países aí que lidera a questão de ansiedade. Até... É o segundo mais ansioso e o quinto mais depressivo. Se não me falha a memória. Então a ansiedade é assim, absurdo, né? Então a gente vê muito em consultório pessoas até mais jovens, apesar que a gente vê as pessoas mais velhas, algumas mais velhas, mas mais jovens, vindo no cardiologista com queixa de palpitação. E aí muitas vezes a gente investiga, faz vários exames e não acha nada. Aí a pessoa mesmo reconhece, ela fala, puxa vida, eu fui no psicólogo, fui no psiquiatra e era tudo ansiedade. Mas doutor, foi difícil voltar, assim, tipo... Respira, fui respirando, mas o coração parecia que... Falei, meu Deus, a gente sempre orienta, fala assim, você estava ansioso no momento, né? A gente sempre pergunta, será que você estava sobre um estresse? Você fala, puxa, realmente pensando, tinha passado por um estresse, estava num momento ansioso e tal, e aí deu essa palpitação. Então a gente tem visto muito em consultório associado à ansiedade. Claro que existe as arritmias cardíacas que aí é uma outra coisa. Mas a maioria das pessoas que a gente atende, principalmente jovens, com essas queixas de palpitações, está relacionada a transtorno de ansiedade. Então, depois da pandemia, tem aumentado essa... Aumentou. E a gente pega muitas... Às vezes vai procurar o cardiologista por causa disso, né? Mais por causa da palpitação. Da palpitação. E às vezes a pessoa tem... ou às vezes vem também com dor no peito. Aí você vai ver, pode ser síndrome do pânico também, que aí já é um estágio de ansiedade... Já no nível mais incontrolável, né? Que aí tem que tratar com medicação e tudo. E a pessoa vem com palpitação e dor no peito. Aí você vai fazer exames e a gente não acha nenhuma anomalia orgânica. Aí é tudo na mente. E aí, pegando um gancho do infarto, doutor, e aí seria o infarto, a pessoa sente uma dor, ela vai sentindo mesmo uma dor, ou igual a doutora falou, por exemplo, às vezes é uma palpitação, às vezes é uma dor do estresse que ele passou. Tem isso também, doutor, ou não? Passa o estresse, aí vem uma dor, e aí não é um infarto, é só sei lá, o coração sofreu muita... Às vezes tem pessoas que, mas normalmente é na vigência do estresse. Então, na vigência de uma crise. Na vigência de uma crise, tá. Eu peguei uma moça no consultório, semana passada, moça em torno de 40, 45 anos, ela entrou no consultório com tremores nas mãos, sim. Não conseguia falar, puxava o ar, você vê que ela tava, e ela falava pra mim, estou em pânico agora, estou tendo uma crise de pânico. Aí pedi pra ela se acalmar, fui ver a pressão dela lá em cima. Aí eu até falei pra ela, olha, pelo teu pico de pressão, desse jeito que você tá, era melhor ser no pronto-socorro, porque a pressão tava muito alta. A pressão dela foi pra 20/10. Caraca. Aí eu até achei que ela tava descontrolada, né? Dessa parte da pressão, precisaria aumentar o remédio. Aí eu falei pra ela, ó, se acalma, toma o remédio que você tem na bolsa, faz um controle de pressão e volta comigo depois semana que vem. Essa semana eu revi ela falou, agora estou sem crise, mede minha pressão. A pressão dela normal.
Então, assim, até no pico, ela falou, estou numa crise de pânico agora. A gente tem uma descarga de adrenalina muito violenta. A pessoa, às vezes, não é hipertensa, ela pode ter um pico hipertensivo, como é o caso dela que aconteceu. E as palpitações, né? Então, aí não é arritmia. Ela tem as palpitações, você vai ver, você faz um eletro ali, não é uma arritmia. É só batimento cardíaco no ritmo normal do coração, mais acelerado, né? Mas aí então não deixa um residual, alguma coisa de dor, nada não, né? Às vezes tem gente que Às tem. Às vezes tem gente que tem dor também. Eu não tive depois, doutora. Eu fiquei, só passei e baixou. Aí eu tentei ser Buda. Tentou meditar. Foi nas montanhas. Ai, meu Deus do céu. Respirou fundo, mas é um negócio. Demorei pra voltar. Não, tá falando sim, agora, eu tô dando risada, mas é igual você falou, uma descarga de adrenalina. Descarga de adrenalina, né? A única vez que eu senti isso assim foi quando fui comemorar um gol quando a gente jogava hóquei, que aí foi uma adrenalina de felicidade que tava ganhando o campeonato. É uma coisa aquela adrenalina. Mas essa por estresse foi uma coisa muito estranha. Eu falei, meu Deus, será que eu vou empacotar agora, rapaz? E a gente tem aquela também síndrome do coração partido. Quem tava comentando. Então, a gente tava comentando, que daí são principalmente mulheres que é de meia idade, que às vezes tem essas descargas adrenérgicas muito intensas e que elas podem sofrer um quadro semelhante a um infarto. Inclusive, é uma alteração numa parte muscular do coração. O coração ele altera a contratilidade. A pessoa desenvolve até um déficit de contração do coração. Isso é temporária transitória. A pessoa sai daquele quadro e isso reverte. Tipo uma decepção amorosa, por exemplo, pode ser um término de um relacionamento. Principalmente em mulher ou em homem também, doutora? Principalmente em mulheres. Mas tem um homem também. O homem também teria... Menos relatado. É mesmo? É mais em mulheres de meia idade ainda. Caraca. E essa descoberta é recente, doutora? Você tinha até falado o nome, sim. Como é que é o nome? O nome é Takotsubo. Takotsubo. Porque o coração ele assume uma forma de... Houve até uma explicação sobre isso, até no Japão, que ele assume uma forma semelhante... Agora não vou lembrar para falar para vocês, mas é um artefato japonês que você puxa, ele assume a forma de uma bolsa. Então é como o coração fica. Aí por isso que eles usaram esse nome Takotsubo. Entendi. E a gente no Brasil fala síndrome do coração partido, né? Olha isso, cara. Caramba. Mas emocional, né? Emocional. A carga emocional. E a gente vive um terror, né? É uma pandemia mental que a gente está vivendo. Isso aumenta, né? Ansiedade, né? Então, por conta de tudo isso. A ansiedade dá pra saber, parece que é um sentimento da velocidade da luz, né, doutora? Eu acho que a gente tá muito querendo entrar na velocidade de tudo. Não é nem da luz, não é verdade? De tudo. Não é da luz, de tudo. Não é de tudo. Na internet, tudo. Além dos afazeres diários, a gente quer entrar na velocidade da internet. Parece que o nosso tempo está até mais curto. Né, e a doutora falou dessa velocidade, também a velocidade da saúde, a minha percepção. Que a pessoa vai buscando a automedicação, vamos supor. Vamos falar de automedicação. Quanto afeta isso o coração, doutora, um medicamento? A pessoa ficar tomando medicamento qualquer... O problema de medicação, principalmente idoso. O idoso é muito polimedicado, né? E às vezes, assim, começam problemas com a idade, que às vezes ele vai se automedicando para tentar se sentir melhor. Entre elas a insônia, né, por exemplo. Que vai aumentando. Então, o idoso tende a ter mais insônia, ou tende a ter um tempo de sono mais curto, conforme vai o avançar da idade. E, às vezes eles começam a se automedicar e eles já têm mais propensão a serem hipertensos, diabéticos, já serem cardiopatas, né? Já tem mais propensão a ter doenças, né? Então ele vai se automedicando e isso daí pode dar efeitos colaterais, porque vai associando com outros medicamentos que às vezes ele já usa para tratar as doenças de base, né? E tem medicamentos que podem induzir arritmias. Então, principalmente alguns antidepressivos que se usava muito no passado, hoje em dia, graças a Deus, mas ainda tem cardiologista, não, ainda tem colegas que ainda prescrevem em idosos que a gente olha assim, quando a gente vê, a gente fala, é melhor você procurar e trocar isso aqui, porque isso aqui pode aumentar o risco de arritmias. Entendi. Então tem alguns medicamentos que não são legais. Mas, por exemplo, uma pessoa jovem que está tentando emagrecer, vamos usar um caso aí, que busca um monte de soluções milagrosas. Suplementos milagrosos. Suplementos, como que é, os termogênicos, essas coisas. Isso pode agravar um infarto, alguma coisa, levar a pessoa a ter algum problema?
Principalmente a arritmia. A arritmia. Até em pessoas mais jovens. Tipo, ele não tinha, ele ganha isso. A gente vê, infelizmente, né? É caso assim de fórmulas que as pessoas fazem que tem até hormônios de tireoide, né? Nessas fórmulas. E a pessoa não tem nenhum distúrbio de tireoide. Então a gente vê, às vezes, hormônios tiroidianos prescritos juntos ali para pessoas que não têm problema de tireoide, para poder tentar ver se ela tem um gasto energético calórico maior ali, para poder perder peso. E aí pode ter essas consequências. O doutor, e o sono e o coração? Falta de sono afeta o nosso... Afeta, eu sei que afeta o corpo inteiro. Mas específico no coração, a falta de sono, tem alguma coisa específica? Faltou sono, ataca isso no coração? A gente sabe que a privação de sono, e a gente vê muito em pessoas que têm trabalhos noturnos, né? A gente vê muito, tem estudos sobre isso, inclusive, pessoas que têm trabalhos noturnos da hora da enfermagem, têm mais propensos a serem obesos, ou ter mais ganho de peso, e também serem mais hipertensos. Serem mais hipertensos. Mais hipertensos. E aí, com a hipertensão, vem um aumento de risco cardiovascular, né? Então, a gente sabe que pessoas que têm hábitos de trabalho noturno, que não conseguem ter a noite de sono, ou que têm privações constantes, elas têm mais chance de se tornarem obesos e também mais chance de se tornarem hipertensos, né? E aí são 2 fatores de risco. A obesidade também, a gente, né, é um fator de risco muito importante para a questão cardiovascular também, né? Eu te pergunto porque hoje o sono hoje é um novo status, né? A gente sempre brinca aqui no Globo, daqui a pouco vai olhar e falar, você dorme? Eu durmo. Nossa, caraca, como é que você consegue dormir? Nossa, e aí vem também da questão de você não conseguir desligar à noite, né? Exato. Então, porque parece que a mente não desliga, Não né? Não desliga. E é um exercício diário para tentar desligar, né? Vai, desliga aí. Eu falo que o livro é bom, né? Mas... E tem aquelas pessoas que têm a apneia do sono, né? A apneia do sono a gente sabe que é uma causa de hipertensão. A síndrome de apneia do sono. Então, às vezes, a gente tem alguns pacientes que vão no consultório, a gente faz a investigação, faz um exame que a gente coloca que é o mapeamento de pressão, faz a curva da pressão e vê que aquela pessoa tem valores de pressão mais altos dormindo ou à noite. Tem pessoas que têm hipertensão dormindo. E aí você vai investigar, a pessoa tem a síndrome da apneia do sono, que tem que tratar com aquela máscara, né? Tem que dormir com a máscara, procurar um pneumologista, tratar. Muito relacionado à obesidade também, né? Ou sobrepeso, obesidade. Cara. Assim. Sedentarismo. Vamos correr, Glauco. Vamos correr. Fazer exercício. Doutora. Eu vejo. E hoje a gente vê também, doutora, atletas, né? O coração do atleta também é diferente de uma pessoa normal. A gente tem a síndrome do coração do atleta. Né? Caramba, tem muita coisa. A síndrome do coração do atleta. Simplesmente são aqueles atletas que treinam em altos rendimentos, são atletas de alto desempenho, então eles têm uma carga de treino semanal fora do fisiológico. E isso acaba desenvolvendo uma certa hipertrofia no coração. Então, hipertrofia a gente fala que o músculo ele fica mais grosso, mais hipertrofiado, porque é como se fosse um músculo periférico, que a gente faz a musculação e hipertrofia. Entendi. O coração então, também entra... O coração também, porque conforme você aumenta o treino, você exige mais, né, da contratilidade, o débito cardíaco maior, então essa contratilidade, o coração, ele digamos assim, ele tem que trabalhar mais, então o trabalho maior do coração vai fazer com que o músculo cardíaco aumente, então eles desenvolvem essa hipertrofia de ventrículo, que a gente fala que é o aumento da massa muscular, que é reversível. É reversível isso. Então, conforme você vai, a gente fala, destreinando, né, ou descondicionando o atleta, se ele tem uma hipertrofia que se desenvolveu, uma hipertrofia importante, você pode ir descondicionando, treinando menos, e essa hipertrofia vai regredindo, vai diminuindo. Então, volta ao normal. E caminhada é bom mesmo, doutora? Falam caminhada, não sei se é verdade, mas que reduz problemas cardíacos aí até de 30% a 40%. Pela Organização Mundial de Saúde, soltou que a gente deve fazer pelo menos 150 minutos semanal de atividade física moderada, aeróbica, e aí esse moderada significa caminhar. Caminhada mesmo. Então, o mínimo de 150 minutos semanal, mínimo, até se conseguir 300 minutos de atividade física aeróbica moderada, semanal.
E pelo menos 2 vezes por semana de atividade de trabalho de força muscular, que é a musculação. Tá. Por quê? Principalmente para a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente começa a perder massa muscular a partir dos 35 anos. Eu não perguntei a idade de vocês. Beber água, vai. Deixa aqui, doutor. Não, 35 a gente já começa, o corpo já fala, né? Tá na hora. Tá na hora. Tá. Vamos começar a destruir a articulação, vamos começar a fazer isso aqui, né? O corpo já começa a dar sinais, né? Filha da mãe. Mas é uma máquina complexa, né, doutor? Muito. E o exercício justamente para prevenção, entra na prevenção cardiovascular, atividade física, né? Entendi. No consultório eu falo muito para as mulheres pós-menopausa, que a gente sabe da queda do estrógeno, além de aumentar o risco cardiovascular, aumenta o risco de hipertensão, colesterol, distúrbios metabólicos, também leva a aumento de osteoporose. Então, por isso que a gente fala da musculação. Então, eu friso muito em mulheres, principalmente climatério, pós-menopausa, já é idade, já sempre a gente deve fazer atividade física a vida inteira. Mas eu falo, se você não faz, aproximou da menopausa ali, aí se torna meio que obrigatório você começar a fazer. Não é sem choro e nem vento. Aí não é uma escolha, é uma necessidade. Porque a musculação é o único exercício que diminui perda de massa óssea. Não tem outro. Não tem. É a musculação. Ela que diminui o índice de perda de massa óssea e ela que previne a osteoporose. E a mulher pós-menopausa, com a queda do estrógeno, acelera-se muito a osteoporose. Né? E também para os benefícios em diminuição de risco cardiovascular, controle de pressão. Eu falo que o exercício, eu falo no consultório, o exercício tem que fazer parte como se fosse um remédio diário. Você tem que fazer atividade física. E vira um hábito. Vira um hábito. E é um negócio também. A gente tava com o hábito de andar todo dia de manhã, era muito bom. A gente teve uma. Aí sai do hábito de novo. Pane no sistema, alguém desconfigurou. Vai pra lá. Mas assim, realmente, caminhada vamos dizer assim, seria o básico, mas é muito gostoso pra cabeça. Depois que você caminha, parece que nossa. Tô renovado. E justamente a gente estava falando da questão da ansiedade também, né? Então o exercício é um tratamento para ansiedade e depressão, né? Atividade física é um tratamento para ansiedade e depressão, melhora muito. Tanto que eu vejo esse retorno no consultório. As pessoas falam, puxa, doutora, se tivesse começado antes, ou iniciado antes, eu estaria muito melhor. E é interessante, quando a gente frisa muito no exercício, a gente vê respostas positivas das pessoas, assim. Às vezes nem precisa de tanto... Talvez ele precisa de uma quantidade de um suplemento, de um remédio, alguma coisa, e às vezes ele nem precisa usar aquilo. Às vezes a pessoa precisaria de uma estatina, né? Para controlar o colesterol. Então a gente vê que às vezes a pessoa fica feliz porque ela fala assim, puxa, eu tomei isso aqui a minha vida inteira, mas eu sempre fui sedentária, agora eu comecei a fazer atividade física, olha que beleza. Então ela vê no nível do exame. Então, às vezes chega o HDL colesterol com colesterol bom lá em cima, por causa da atividade física, e o ruim baixo, né? Então, com exercício. Então, a pessoa fica até feliz, fala, puxa, que legal, olha, teve resultado, teve resposta, olha que bacana. Então, isso vai estimulando mais a pessoa a continuar naquele caminho, que são os hábitos de vida saudáveis que a gente fala, né? Entendi. É doutora, e você falou de estatina. Se a pessoa tomar estatina, ela precisa fazer atividade física. Também, né? Também. Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, vou tomar estatina, ficar na frente da televisão e vou emagrecer, vou abaixar meu colesterol. Não rola, né, doutora? Mas tem gente que às vezes acha, né? Que milagre, isso aqui não vai fazer milagre. Tem muita gente que acha que tomar um remédio resolve. Também não. Não é assim. A gente precisa do nosso esforço, né? Porque eu falo assim, tudo começa com hábito de vida saudável. Eu falo que se você tiver hábitos de vida saudáveis, você vai diminuir muito a incidência de desenvolver algumas doenças. Então, você não vai nem precisar do remédio. Porque, às vezes, se você fica no sedentarismo, você aumenta a chance de desenvolver algumas doenças, porque o sedentarismo traz também ganho de peso, às vezes associado, ganho de peso começa, eu falo que vira um círculo vicioso, né? Vai puxando um monte de problemas e aí chega nas doenças, efetivamente mesmo, né? Então, tudo começa com o estilo de vida saudável, né? Que é atividade física, alimentação, sono de qualidade, né? Também. O sono é uma coisa que... E o controle do estresse, a ansiedade, né? Esse é difícil. No mundo que a gente vive, cara, é difícil. Com vitrine das ilusões. Não tem como. Eu chamo a rede social de vitrine das ilusões, doutor. O que era a vitrine da... A rede social, porque acredita em tudo. O que você publicar lá, o povo acredita. Se
você publicar, o povo acredita. Se entrar agora num carro importado, tirar uma foto e falar, acabei de comprar. Pronto. Um monte de Zeca Pimenteira. Nossa! Só de Tandera, nossa, tudo e na realidade não, era um carro parado no posto. Só. E o pior é que a pessoa ainda acredita que ela se sente mal. Eu nunca vou ter isso. Aí começa a se sentir mal e começa a se... Exatamente. E entra nisso e começa a se sentir a pior pessoa do mundo, né? Eu não tô fazendo nada, aí eu vou estar fazendo um monte de coisa. Aí aumenta o comparativo. a ansiedade. E aí, pra deixar a pessoa mais doente, eu falei, eu vou te ensinar a ficar milionário e ter um carro como esse. Aí, pô, aí fica mais louco. Você fala, meu Deus do céu. Aí o coração Não aguenta. Então, o coração não aguenta Aí o também. coração não... O coração não aguenta também. E falando de coração não aguenta, pra hipertensão, doutora, isso é uma coisa que pega muito. Assim, como que eu posso dizer? O tratamento para o hipertenso é muito complicado, ele se guia. A hipertensão, ela vem como consequência. Né? A gente sabe. Então, se a pessoa, ela tá sobrepeso, se ela é sedentária, se ela tem hábitos ruins de alimentação, então combina com a doença, né? E a gente sabe também que tem muita hereditariedade. Então tem muito, às vezes, pai ou mãe hipertenso, você tem mais chance de se tornar hipertenso lá na frente. A gente tem, claro, as idades que os surgimentos das hipertensões são mais frequentes, que é aí após os 60 anos, mais ou menos. Aí vai aumentando conforme o passar dessa idade, 60, 70, 80. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai torna-se mais chance de você ser hipertenso com o passar da idade. Né? É uma doença que a gente tem bastante medicamentos hoje em dia, cresceu muito essa parte de medicação para hipertensão, então a gente tem bastante medicamentos eficazes para isso. Mas, de novo, entra a questão dos hábitos saudáveis de vida. Então, atividade física, a gente sabe que, inclusive, tem as diretrizes de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Inclusive, é interessante falar porque as diretrizes, né, elas estão disponíveis até no próprio site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É importante. Então, a gente consegue entrar lá e botar lá diretrizes. Você consegue ler, inclusive, as diretrizes com as recomendações oficiais, baseado em estudos e tudo mais, do que funciona realmente. Então, o exercício a gente sabe que diminui em número a pressão. Diminui em número. Então, faz parte do tratamento. Então, a pessoa não deve parar de fazer atividade física quando porque está tomando remédio, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu vou chamar talvez um coadjuvante, doutora. Um coadjuvante, né? Tudo é a base, né? A base é isso para depois vir o remédio. E a gente, é interessante que a gente vê muito assim, pessoas sobrepeso, obeso em consultório. A obesidade, eu falo que é um irmão da hipertensão. A pessoa vem, às vezes perde 5 quilos, ela volta no consultório e fala, nossa, doutora, minha pressão tá caindo, tá ficando baixa, com a mesma dose de remédio que ela tomava antes. E às vezes a gente consegue diminuir, e muitas vezes se a pessoa chega num nível de peso legal ali, em algumas a gente até tira o remédio, porque a gente sabe assim, a obesidade e o sobrepeso estão muito linkados com a hipertensão. E aí você perde o peso, volta na sua base ali, no seu peso ideal. Às vezes a pessoa começa a sentir porque ela toma aquela dose de remédio quando ela era obesa e ela começa a ficar hipotensa, começa a cair. Então a gente vê muito em consultório isso, é muito interessante também. A perda de peso, a regularização do peso e o controle de pressão. A gente vê bastante em consultório. Doutora, não sei se aterosclerose e... Ai, como é que é o nome? Ateroma? Não, peraí, deixa eu ver. Aterosclerose, formação da e placa de ateroma. Isso. É a mesma coisa, não é... A aterosclerose é o processo da formação da placa de ateroma. Tá. Que a placa de ateroma que a gente consegue hoje visualizar com alguns exames. Então, a gente tem os ultrassons de carótida, que a gente hoje em dia indica para pacientes acima de 55, 60 anos, que é quando a gente sabe que você tem mais chance de encontrar as formações das placas de ateroma nas carótidas. Porque o cardiologista ele não estuda só o coração, ele estuda os vasos sanguíneos também. Artérias. Tá vendo? Aí, pessoal. Tá vendo? As artérias também. As artérias também. Então, o ultrassom de carótidas, no caso, ele vai enxergar esses vasos cervicais aqui. Então, ele vai ver as carótidas. Então, muitas vezes a gente pede em consultório, principalmente as pessoas mais 60 anos, 55, 60 anos, e a gente consegue ver a placa de gordura ali. E vê mesmo, doutora. Uma placa, é tipo extensa, muito extenso, ou fica depositado só num ponto Elas têm várias morfologias. Ela, quando às vezes começa pequenininhas, ela pode se estender. Tem pessoas que a gente vê também casos em pessoas já bem mais doentes que a gente vê obstrução total de carótida.
E é gordurona? É gordura. Gordura. E hoje em dia existe medicamentos, existe estudos, inclusive, as próprias estatinas, né? Não sei se eu posso falar. Não, posso falar, a rosuvastatina. Sim. É a estatina de última geração, uma das últimas que foram lançadas, que ela diminui o tamanho da placa. A gente sabe que diminui o tamanho da placa. Que existe estudo que a pessoa começa a tomar, controla o colesterol, vai fazer ultrassom de carótida, e a hora que vê lá, houve uma diminuição do tamanho da placa. Mas aí ela não precisa tomar pro resto da vida isso, doutora? Ou ela faz um período, sei lá, não sei nem se eu posso usar esse termo, usaria uma dose de ataque nesse período que está muito com gordura e depois vai diminuindo, regulando a dosagem, meio que entrando com uma atividade física, isso ajuda? Ajuda também, mas assim, a pessoa normalmente quando tem essa placa, a gente classifica ela como de um risco cardiovascular maior. Então aí muda-se as metas de colesterol, né? Aí a meta começa a mudar. Começa a mudar. Começa a mudar. Então, principalmente o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né? Então se a pessoa, se ela tem a placa de gordura, o risco cardiovascular dela aumenta. Daí a gente sabe que o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, ele tem que ficar no nível, por exemplo, inferior a 70, 50. Tá. Diferente de uma pessoa que não tem e não tem doença nenhuma. Então a gente sabe que o nível de colesterol LDL ele pode ficar em torno de 100, 110. Então varia muito o alvo do LDL colesterol e a dose da estatina baseada no risco cardiovascular, principalmente se a pessoa já tem uma placa de gordura nas carótidas. A gente sabe que a gente tem que chegar numa meta de colesterol LDL bem baixa. E às vezes essa meta é difícil de a gente atingir sem remédio. Então muitas vezes a gente tem que utilizar. Entendi. Eu fico imaginando a doutora vendo isso. Não. É que eu estou imaginando, a nossa cabeça é muito lúdica, tá, doutora? É que você está falando, eu estou imaginando aonde fica acumulado isso. Fica mais aqui, como que é essa plaquinha, né? Ao coração. Como é que é, doutora? A gente tem a carótida que que passa no pescoço. E aí fica acumulado mais aqui? Fica acumulada a gordura na artéria mesmo, que é no pescoço. Aqui. Eu achava, doutora, que já era próximo do coração. Não, chegando próximo. Que as carótidas, que são as artérias que irrigam. Que irriga tudo. Ave Maria, rapaz do céu. Tupiu. Eu tô aqui, né? É que eu tô pensando andando. Tudo. Acho que vocês vão começar a fazer exercício, né? Agora. A gente tá aposentado, né? Eu tô vendo a rodinha do meu patinho girando, já corre. Vai correr de novo. Vai patinar, cara. Meu Deus, doutora. Então é muito rico, né? A cardiologia, por isso que eu falo, é muito rica, né? Muito interessante. E, doutora, sempre vai ter fármaco no meio? Sempre vai ter uma prescrição de um fármaco no tratamento de um cardiologista? Depende se ele desenvolveu doença ou não, né? Porque que nem se a gente faz a prevenção, às vezes a pessoa chega usando um antihipertensivo, porque ela é obesa. Então, muitas vezes a obesidade contribuiu para que ela seja hipertensa, porque com a obesidade vem a síndrome polimetabólica, que a síndrome polimetabólica ela é inflamatória, que é o acúmulo de gordura abdominal. A gordura abdominal é um tecido inflamatório. Então ele puxa todas as doenças, né? Então conforme você acumula gordura abdominal e desenvolve a síndrome metabólica, faz parte da síndrome metabólica o triglicérides alto, a maior chance de ser hipertenso, problema de colesterol, então tudo vem da síndrome plurimetabólica com obesidade. Então às vezes a pessoa chega daquele jeito, sedentário. Ela começa a fazer exercício, regulariza o peso para o tamanho ideal, hábitos alimentares saudáveis. Então, às vezes ela está com uma dose não muito alta de antihipertensivo, ela começa a se tornar hipotensa, começa a cair a pressão. Aí você começa, às vezes, a diminuir até tira. Então, depende muito, às vezes, do estágio que a pessoa chega e de quanto ela consegue chegar com esses hábitos de vida saudáveis. Ô, doutora, aproveitando, tá falando de barriga. Vamos falar de barriga. Barriga. Falam o seguinte, os antigos, minha avó fala assim, minha avó tinha essa mania, chegava alguém gordinho em casa, ela olhava e falava assim, isso aí é barriga de infarto. Caramba, avó, que é isso? Não sei se você já ouviu falar, mas minha avó... Barriga de infarto. Barriga de infarto. Essa barriga de infarto. Eu não sei se é lenda, se alguém aqui que está acompanhando já escutou falar sobre isso. Tem a barriga mais flácida e a barriga dura. A dura é a pior... Já ouviu falar disso, doutora? Não. Tem umas coisas que saem de comentário assim. Tem diferença disso, da barriga ser mais flácida ou ter... Sei lá, doutora. Acho que tudo é gordura abdominal. Tudo é gordura. Tudo.
Aí, o problema é gordura, cara. O problema é a gordura abdominal. Você tem que... A avó tinha que estar vindo perguntando o que é de infarto. Vó, Então, volta aí. Mas a gente tem um padrão, não sei se vocês escutaram falar padrão pera. Padrão pera. Que a pessoa parece literalmente uma pera mesmo. Que é justamente a gordura que se localiza. Sim, a barriga só A barriga, fica... pera. A barriga, entendi. Entendeu? A barriguinha supremine pera. Normalmente está associado à pessoa que tem maior risco mesmo. Porque é a barriguinha de pera que a gente fala que a barriguinha ela não estava totalmente errada. Não, tá vendo? Não Mestre Yoda não tava errada. A gente chamava ela de Mestre Yoda. Não estava totalmente errada, não. Mas a barriga pera que a gente fala, né? Dá até raiva. Você já vó, o pessoal tá emagrecendo ali, o fulano tá emagrecendo. Tá difícil, enfim. Tá difícil. Ela era muito sincera, dá até medo. Mas eles tinham muito conhecimento, né? Mas para pensar. Então talvez a vó ia chamar barriga de pera pra ela já falar. Barriga de pera. Então olhando assim, você já vê, você fala, aqui já é um indício de ter... Que a pessoa tem um risco ali... Se a pessoa tem essa conformidade de barriga de pera, a gente sabe que está associado com risco maior, porque vem toda a questão da polimetabólica de novo, né? Então, quer dizer... Volta tudo de novo. Para deposição de gordura abdominal, que é um tecido inflamatório e puxa todos os fatores de risco juntos, né? É a associação dos fatores de risco que vai aumentar a incidência das doenças cardiovasculares. A pessoa vai ter mais chance de infartar, de ter um AVC, vai aumentando as chances das doenças. A doutora falando, tá vendo na minha cabeça a orquestração do corpo falando, né? Sério, conversa com o coração com o estômago. Eu fico pensando, a gente falou muito da obesidade, doutora, e falamos do atleta, lógico, né? Mas me vem na cabeça o João Paulo Diniz, que era um triatleta. Teve uma parada cardíaca, não me lembro agora o que aconteceu com ele, mas foi alguma coisa relacionada ao coração. Foi, né? Foi. Ou também um vizinho nosso, eu esqueci o nome não tinha muito contato, mas era um cara super atleta, acordou para colocar o tênis. O que leva uma pessoa saudável a ter um problema cardíaco? A gente tem que ver muito o histórico familiar dessas pessoas. A doutora tinha mencionado. O histórico familiar. Então a gente fala assim, que você tem que acender muito a luz vermelha, não é nem luz amarela. Quando, por exemplo, a pessoa tem parentes de primeiro grau, homem, então, por exemplo, o pai ou irmãos tiveram infarto antes dos 55 anos, ou parentes femininos, mãe, irmãs, abaixo de 65 anos, então, homens na família de parentes de primeiro grau abaixo de 55 e mulheres abaixo de 65, mãe ou irmãs, a pessoa tem que procurar o cardiologista até antes dos 45 anos, tá? Porque a gente sabe que essas pessoas, até é chato falar assim, a gente pensa, mas estão como se fossem condenadas ali a terem algum problema em alguma coronária, está no histórico. Então, é uma coisa que não é um fator de risco modificável que a gente fala. Modificável como, por exemplo, a obesidade a gente modifica, a cessação do fumo a gente tira, ou a pessoa para de fumar. Consegue mudar agora. Isso daí você não consegue mudar. Então, é uma herança que, infelizmente, a gente vê. Então, são pessoas que, às vezes, infartam, não tem fator de risco nenhum. Vai fazer uma atividade física, vai correr, você puxa a história. O meu pai infartou quando tinha 45 anos. Minha mãe infartou quando tinha 50 anos. Então, normalmente, essas pessoas têm um histórico familiar importante, forte. Então, o histórico familiar é uma coisa que a gente não modifica. Então, é interessante a pessoa procurar o cardiologista até antes dos 40, se ela tem um histórico familiar importante para a doença coronária. E quem tem parente hipertenso também, doutora? Mãe, pai que for hipertenso, avós que forem hipertensos ou não? Tem alguma tendência aí a já ter? Aí, então, porque a hipertensão aparece muito com a idade. Muito com a idade, ou obesidade. Ou né? obesidade. A obesidade. Tá ali casado. Como ela é muitas vezes silenciosa, é por isso que a pessoa indo no check-up cardiológico, que ela vá com 45 anos ou 40, às vezes ela pega numa consulta cardiológica. Eu já fiz, não foi fiz vários diagnósticos de hipertensos em consultas cardiológicas. A pessoa chegar a medir, tá falando 18,8, a pessoa tá conversando comigo. Muitas vezes eu pergunto, tá tudo bem? Tá ótimo, não tô sentindo nada. Nunca sentiu nada, não. Aí você vai ver, tá 18,8, 16/9 de pressão, e a pessoa tá conversando com você normalmente, não sentindo nada. Vai saber há quanto tempo a pessoa não tem essa pressão assim. Porque não dá sintoma, né? Então, a hipertensão, eu digo que é uma doença que eu falo muitas vezes que é traiçoeira, né? Fica ali, quietinha.
Então nós já temos duas, ela e a osteoporose. Que a osteoporose também é silenciosa. Até aproveitando, doutor, e cálcio, essa suplementação de cálcio, faz bem pro coração? Porque fala, tem uma suplementação, de repente calcifica ele. Eu tô brincando. Tô falando do modo engraçado. Que a gente é assim. A gente sabe que às vezes tem muitas, principalmente mulheres, que usam cálcio indiscriminadamente, às vezes sem saber se tem osteoporose. Ai, meu Deus. Né? E a gente sabe que o cálcio ele também pode se depositar nas artérias, né? Então, assim, tudo tem que ter uma boa indicação médica, com exames médicos feitos, principalmente no caso da mulher, densitometria óssea, para ver se ela tem osteoporose mesmo ou não, porque essa mulher não tem osteoporose. Então, por que ela está tomando cálcio? Então, e chega, às vezes, no consultório, doutora? Chega. Faz parte das suplementações, então ela toma vários, entre elas lá o... Aí a hora que você vai ver o exame, você fala... Não, eu falo, não precisa, você não tem osteoporose, né? Jesus. Então chega. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque o cálcio não vai só pro osso, vai para as artérias. Porque todo mundo pensa que é direto, já vai pro cálcio. Galera, não é só com o osso, parte então é complicado. Tem isso, a gente pega isso daí também. Eu tenho que consultar o médico, fazer exame, não porque a comadre falou que eu vou começar a usar, né? Sim. Porque tem consequências. Infelizmente a gente pega várias coisas, né? Entre elas a gente pega isso, felizmente. Doutor, e sopro? O que seria isso? O sopro que falam? O sopro no... Sopro cardíaco? Sopro cardíaco. Tem alguns sopros que a pessoa já nasce. A gente fala... Muitas vezes tem pessoas que nascem com sopro e tem muitos que depois, conforme vai desenvolvendo, revertem pro próprio desenvolvimento cardíaco. A pessoa vai crescendo, o coração vai se desenvolvendo no total e o sopro some, que a gente chama de famoso sopro inocente. Sopro inocente. Mas tem pessoas que já nascem com patologias que desencadeiam sopros e tem pessoas que desenvolvem durante a vida. Então, existem várias patologias que podem cursar com sopro cardíaco, né? Entendi. Porque a gente tem no coração 4 válvulas, né? E dessas válvulas, 2 às vezes podem sofrer doenças, que a pessoa já nasce com doenças em algumas válvulas, desenvolvem sopros que podem aumentando com o passar do tempo, e aí a pessoa acaba às vezes indo para uma cirurgia lá para frente, para correção, ou a pessoa desenvolve durante a vida alguns problemas que aí pode fazer com que ela desenvolva sopros que podem estar relacionados com outras doenças cardíacas, que é mais... Aí não é relação. Mas também entra com síndrome metabólica, doutora? Com obesidade? O sopro nada a ver? Não, o sopro não tem nada, nenhuma ligação. Interligação, não. Tá. Não tem. Aí é uma outra. Aí é um outro departamento. É outro departamento. Entendi. Quantas doenças cardiológicas a gente tem, doutora? Quantas? Porque reumatologia. Não, porque a doutora falou uma daqui. Quantas a gente tem? Tem muitas, doutora. Doenças? Problemas cardiovasculares. Tipo hipertensão. Sim. O que o cardiologista cuida. Cuida de... Quantas tem? Tipo de... A gente tem hipertensão arterial, que é o que a gente vê mais frequente no consultório. Tem as arritmias cardíacas. Tem os problemas de válvulas cardíacas que ocasionam sopros. A gente tem as insuficiências cardíacas. As insuficiências cardíacas coração grande, não sei se as pessoas falam, meu tio tinha coração grande, minha avó tinha coração grande. Já ouvi falar. Que o coração ele é um coração dilatado, que aumenta de tamanho, e aí a contratilidade dele prejudicada, e a pessoa vai ter sintomas de falta de ar, principalmente por causa do coração grande. Isso é raro, doutora, ou não? Isso, coração grande. A insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, a gente tem insuficiência cardíaca que o coração cresce, e a insuficiência que a gente fala que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é a contratilidade reduzida, e a gente tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é a fração de que não é o coração fraco, entre aspas, que principalmente em idosos e mulheres. Então, digamos assim, a hipertensão é o carro-chefe. Primeiro. A hipertensão é o carro-chefe. Você pode desenvolver o coração grande, uma insuficiência cardíaca, consequente ao infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é outra doença. O que seria? Às vezes eu escuto muito, infarto do miocárdio. O que seria isso, doutora? Onde no coração que pega isso? Funciona tudo isso. Como é que funciona isso, doutora?
O infarto normalmente é uma doença que aumenta a incidência com o passar do tempo e a associação de todos os fatores de risco que a gente citou. Hipertensão, tabagismo, colesterol, obesidade, tudo junta tudo. Galera, conforme saquinho, você vai só somando, Ave Maria, umas aí, contas. aí a chance vai aumentar de você ter um evento, que a gente fala que é um infarto. É que parece um modo engraçado. Cara. Junta tudo e aí vem o evento. E o infarto é quando você tem a formação de uma placa de gordura nas coronárias, as artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, o músculo do coração. Essa placa de gordura ela pode fechar totalmente o vaso, que a gente tem o infarto mais importante, ou ela pode fechar a suboclusão, que a gente fala, ela fecha parcialmente a luz daquele vaso, mas fecha por um tempo suficiente para você ter uma necrose do músculo cardíaco, porque o infarto agudo do miocárdio, ele é uma necrose do músculo do coração. Então ele necrosa, o músculo ali morre, necrosa. Aí você pode falar que a pessoa teve um infarto agudo do miocárdio, quando ele necrosou o músculo. Então houve uma diminuição suficiente de quantidade de sangue para aquele músculo, a ponto de necrosar aquela região, morrer e não voltar mais àquela região do coração. Isso é um infarto. E aí a extensão dele varia, conforme a artéria que pega. Então tem pessoas que pegam artérias grandes, e você pega aí quantidades grandes de músculo, e aí elas podem ter a consequência de desenvolver uma insuficiência cardíaca, porque uma quantidade grande de músculo necrosou, morreu. Então ela não vai ter a bomba, a contração legal, e aí ela vai desenvolver um coração maior. Então o infarto é quando você tem morte de músculo cardíaco. A gente fala que a pessoa infartou. Isso é um infarto. Isso é um infarto. Ô, doutor, olha isso. É que eu tô. Você fala, doutora, a gente é lúdico, né? Aí você começa a falar. Imaginar o coração. Já começa tudo, entrando sangue aqui, a placa de gordura, necrosando, cutupindo. Você começa a imaginar um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu tenho duas perguntas, doutora, agora. Desculpa, dá licença, Glauco. Vamos lá. Doutora, relógio que marca batimento cardíaco é válido? Olhar. Vou dar um exemplo. Às vezes aqui, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 que tem no relógio indicando o meu batimento cardíaco. Zona 1, X a X, seu batimento cardíaco aqui se diminui tal coisa. Zona 3, eu diminuo o colesterol, por exemplo. Então, às vezes, usa gordura, seu batimento cardíaco está tanto, e isso vai fazer com que você emagreça mais rápido, não sei, uma coisa assim. Aqui tem umas indicações, por exemplo. Quando ele começa a bater na hora que eu estou pedalando, por exemplo, ele começa a bater mais rápido, é importante ficar olhando, vendo o batimento cardíaco, se ele fica muito assim, acelerado. Você, na prática de atividade física, doutora? Porque hoje cresceu muito a onda dos smartwatch. E às vezes eu fico, e aí, é fidedigno isso? Não é? É válido? Por exemplo, até tem aquele, não vou citar a marca aqui, mas... que avisa até o cardiologista. Que avisa até o cardiologista que você vai ter um AVC. Vai ter um AVC. Só que às vezes eu falo assim, será que isso aqui é real, esse batimento? Tá pegando mesmo o batimento cardíaco correto do que eu estou fazendo? Não sei se isso, doutora, você tem conhecimento, você já viu alguma coisa, você já teve essa pergunta sobre esses smartwatch? É interessante, claro, você tem um aparelho que você sabe que ele é fidedigno de estar medindo a tua frequência mesmo daquela forma. É interessante porque a gente tem, até os pacientes, eu faço muito teste de esteira, né? As pessoas. Legal. Depois eu tenho a pergunta. Eu faço teste de esteira nas pessoas. Doutora, quanto tempo tem que aguentar naquela esteira? Tentar enganar ela. Né? Chega hipertensão, você não vai aparecer em lugar nenhum. A doutora aqui que eu vou correr 10 km morrendo, mas eu vou falar. Tá correndo. Aí eu saio de lá e fico... tem que atingir uma frequência legal ali pro exame. Não vou falar da frequência. É melhor não falar, né? Não, deixa chegar na hora. Deixa eles irem lá no consultório. Deixa chegar na hora. Então tem muita gente que pergunta pra mim na hora da esteira. Fala assim, e aí, né? Qual que é a frequência de treino legal? Né? A pessoa tá na esteira e a esteira ela calcula conforme a idade, tem uma fórmula bem assim. Tem muitos, às vezes, médicos do esporte que acham muito simples, mas às vezes a gente usa na esteira como fórmula que é 220 menos a idade. 220 menos a idade é a idade máxima que
que preconizam que que deveria chegar teu treino. Então, de forma muito grosseira, eles falam que você deveria manter teu treino em torno ali de 77% a 90% da frequência cardíaca máxima. Então, às vezes eu falo para o paciente quando vai fazer esteira, eu falo assim, olha, se você estiver vendo lá e estiver muito já próximo, passando da tua frequência máxima, não é legal. Então, digamos que existe uma meta mais ou menos segura. Por exemplo, assim. ele começa já a vibrar quando tá entrando na zona 5. Aí eu já desacelero no pedal. Você tem que mais ou menos calcular, mais ou menos ali, grosso modo, como seria a frequência máxima para a tua idade e saber que você não deveria chegar nem perto, muito menos além. Que eu tento não chegar nesse além, não, porque eu não quero ir embora. Porque você já estaria meio que... Tô indo embora! O Jesus tá aqui, ó. Já se esse coração. O relógio começa a ficar vermelho. Mas mas o meu antigo, ele começava a ficar vermelho. Ele avisa que você, por exemplo, você exagerou, não, sei lá, você forçou numa subida com a bicicleta, ou foi jogar o hóquei, deu um sprint ali que você acelerou muito, e às vezes o coração não estava preparado para você acelerar tanto. Rapaz, diminui um pouco, aí respiração de novo. Vai na respiração. Tem essa zona segura, digamos, né? Sim, de treino, assim. Mas não deixar chegar segura. Nesse pico não é e legal. nem manter essa cadência. Não é legal manter essa cadência. Não, nem nisso e nem passar, muito menos passar. Muito menos passar. Muito menos passar, não é legal. Então é uma pergunta boa, doutor, eu acho que isso é muita gente usando. Muita gente usando. Muito interessante. Muita gente usando, e a gente pega o ciclismo, vamos pegar o mountain bike. É totalmente diferente. Na cidade de Campinas. O volume de bicicletarias que abriram e o volume de bicicletas, né, de ciclistas, vamos dizer assim, andando de bicicleta aí nas trilhas da vida, que foram sedentários a vida inteira. Que aconteceu muito. Aí tem aquela coisa de saber andar de bicicleta, porque aí ele sofre acidente, porque ele não sabe andar de bicicleta, ele começou a andar agora. E tem essa questão que ele nunca cuidou da saúde, ele quer subir na verdade, nunca fez um exame. Nenhum exame, provavelmente não tem. Sabe o que o Alexander falava pra gente? Quando a gente tava bem fisicamente, ele virou pra mim e falou assim, vocês estão bons na esteira. Aí teve uma vez que a gente foi que a gente não tava legal, ele falou assim, esperava mais de vocês. Ele era... Esperava mais. Eu esperava mais de vocês, vocês me decepcionaram, né? Ô, doutor, ele tava na frustração, doutor. Fala com a gente não, fala assim com a gente não. Com a gente não. Mas tem muita gente que é inconsequente, né? Que não faz avaliação, né? E vai, às vezes, corrida de rua. A pessoa vai fazer uma corrida de rua e nunca passou no cardiologista, nunca fez um exame. E corrida pro coraçãozão acelerar também. É porque assim, ó. Então isso bike é uma pedalzinho coisa aqui, né? bicicleta, mas a doutora falou, porque tem várias corridas aí, né? Todo mundo quer morder a medalhinha. Corrida de rua. Teve um rapaz que também não foi numa... Não, mas ele foi num negócio de coach, né? Acho que ele correu 42 quilômetros. Não chegou a correr, Não né? chegou a correr, mas eu acho que era maratona, isso. Né? Era uma maratona. Mas nem a... Ele tem um atleta para fazer isso aí. Ele nunca tinha feito. A história veio estudar, parece que em São Paulo, acho que por 6 meses, o pai nem sabia. sabia. Você quer uma maratona bem grande. Assim, eu olho e falo, nossa, tem que ter um desempenho físico. E a pessoa tem que fazer um exame, né? Não dá. Porque eu acho que não dá pra se arriscar tanto, assim, né? Aí, justamente, as pessoas que vão começar a fazer atividades físicas, que vão exigir mais, precisam no cardio. Precisam fazer uma avaliação cardiológica. Precisam fazer um teste ergométrico. Né? Doutora, você falou do exame. Aí eu fico pensando, né? A educação física, atividade física, numa academia, por exemplo. Na sua percepção, uma pessoa que vai começar uma academia, a academia não deveria exigir exame? Não sei se faz sentido a minha pergunta. Porque, por exemplo, se eu chego lá, tudo bem, lógico, tem um educador físico orientando tudo, mas a gente sabe que às vezes nem todas têm um educador físico ali orientando. Mas independente se tem ou não educador físico, não seria interessante as pessoas fazerem um exame? Antigamente tinha muita academia que pedia, mas assim, pedia do próprio cardiologista, do próprio médico que acompanhava mesmo. Isso. Hoje em dia, você vê que muitos lançaram mão de um questionário, que eles validaram, na realidade, esse questionário, né? Que a gente chama de PARQI. E é um questionário, na realidade, que é meio que assim, para tirar a responsabilidade da academia, né? Porque é você que vai se isentando dos problemas. Que pergunta, você tem dor no peito, você já teve problema cardíaco, você passa mal no exercício. Então inverteu. Então você que vai clicando não. Então se acontece alguma coisa, você respondeu, você assinou. Então é meio que para isentar a responsabilidade. E aí a pessoa, quer dizer, não se sente na obrigação de
necessariamente no médico, ela não sente nada. Então, tirou um pouco essa coisa que eu acho que era muito importante, né? Você ir no médico, o próprio médico avaliar, o próprio médico fazer os exames, o médico fazer teu eletro, fazer seu exame de esteira, para ver se realmente está tudo bem. Ver se você não é hipertenso, se você for hipertenso, a pressão piora no esforço. Então... porque aí você pega a questão da academia, tem outros fatores aí agora, atualmente, que são os hormônios, os suplementos, os fermentos, qualquer coisa que se toma para ficar com o famoso shape, né? Então, numa dessa, provavelmente Nossa, shape. Mas se tivesse o médico nessa jornada desse cidadão, provavelmente ele não iria se suplementar, se medicar, tomar qualquer coisa errada, né, doutor? Tem muita gente fazendo coisa errada, né? E assim, a gente vê, principalmente assim, drogas, até energético, eu vou te falar, que não é nenhuma coisa... É uma outra coisa também. Que não é uma coisa assim que não nem surge em academia, né? A gente fala muito em juventude, né? Uhum. Então eu já peguei em pronto-socorro jovens que usaram muito energético e chegaram com arritmia no pronto-socorro. Arritmia é aquelas de você ter que reverter com droga mesmo, que não era não era só batimento cardíaco acelerado, era um quadro de uma arritmia que a gente teve que fazer droga. Aí você conversando misturou o energético com bebida, uísque, e usou muito energético e fez arritmia. E a gente daí entra nas drogas de maneira geral também, que podem estar associadas ao energético. Mas tem a molecada que fica no game com energético. À noite, acorda, aí dá-lhe energético. Não, aliás, durante a noite ele já vai tomando, né? Aí ele dorme de manhã, acorda, precisa de mais um e toma. Vive a base de energético. Nem pratica atividade física. Nada, zero. Um adolescente desse aí, a probabilidade dele... O problema são as arritmias. Né? E aí vem transtorno de ansiedade. Quer dizer, aí começa. Porque se você entra lá em privação de sono, aí você começa a entrar... Privou sono, aí você fica na tela, aí você usa energético, aí você fica ansioso, aí você começa a... Até deprime, né? Se for fez, eu acho que você tá até num processo meio de depressão por causa disso. Cara, A gente já teve casos de suicídios, né? Em pessoas que usavam, até de madrugada, sem controle. Existe vício nisso, né? De jogos, né? Sim. Teve histórico de jovens que se suicidaram por ficar vários dias sem dormir, né? Imagina quanto energético a mente foi. E AVC, doutora? O processo do AVC. O processo do AVC ele pode estar relacionado com a placa que a gente tinha comentado nas carótidas, né? E o AVC ele também é consequência da hipertensão arterial. Então, o AVC também... Eu até falo, às vezes, no meu consultório, eu falo pessoa hipertensa, e eu falo assim, tudo bem, o infarto é ruim, mas o AVC é pior, né? Então, porque o AVC a gente não sabe como vem, não sabe o grau de sequela que deixa. É o hemorrágico e o sistêmico, né, doutora? Isso? São os dois, né? É o isquêmico e o hemorrágico, né? Falei errado, desculpa, doutora. Isquêmico e o hemorrágico. O pior é o isquêmico. Depende do grau de sequela. Que é o pior, né? Depende do grau de sequela. O hemorrágico, normalmente é quando a pessoa é hipertensa e às vezes tem um pico hipertensivo ou não se controla e aí tem um sangramento cerebral, né? Tá. Depende do volume de sangue e da área cometida, ela vai ficar com uma sequela, ou motora, ou fala. E às vezes é aquelas sequelas debilitantes mesmo que a pessoa fica na cama. É muito triste, né? Acho que é triste tanto para a pessoa quanto para a família, né? E o isquêmico, que aí tá baseado na formação da placa aterosclerótica, nas carótidas, tudo, que aí pode ocasionar um AVC isquêmico. Associado também à hipertensão arterial mal controlada, que a gente sabe que aumenta o risco de ter um AVC isquêmico. Então, AVC eu acho que é uma das doenças mais incapacitantes que existem, né? E aí eu acredito que daí não é um peso só para a pessoa, para a família também, que vai ter que cuidar, né? Então eu trabalho no hospital público, que a gente vê muita coisa triste. Inclusive pessoas sequeladas, acamadas, e às vezes sequeladas 3 anos, 4 anos. Às vezes você tem famílias que têm condições de dar o suprimento de home care em casa, tem outras que não têm. Beleza. As que tem, ok. As que não tem... As que não tem... Às vezes a gente, infelizmente, acaba tendo casos de pessoas que ficam no hospital porque a família não consegue levar para casa, porque não tem condições de cuidar. Então é uma doença muito triste, muito incapacitante. E a hipertensão mal controlada,
o colesterol, a vida em si mal, né, conduzida com todos os acúmulos de fatores de risco que a gente sabe que é ruim, aumenta a incidência também do AVC, né? Então, o AVC, eu digo assim, o infarto é ruim, o infarto mata, o AVC também mata, mas pode deixar por isso que a doutora diz que é o pior. Deixar incapacitante. Às vezes a pessoa era perfeita, tinha vida, né, digamos, normal, ativa, e ela de repente tem um AVC e fica na cama, sem falar, sem andar, precisando de alguém para trocar fralda. E não volta, né, doutora? Mas não volta. Dependendo da área que Depende pega. do grau que foi. A pessoa não volta. Fica sequelada, né? Fica aquela sequela. E aí fica camada. Dependendo se tem cuidados ou não, pode abrir ferida. Aí começa a ver as complicações dos cuidados, né? Pô, a escara. A doutora falando do coração, me vem uma analogia do corpo humano com o carro e o motor é o coração. Tipo, na minha mente lúdica aqui. Se você não faz a revisão do motor, não vai avaliando, esse motor aí, deixa eu ver. E o check-up tem que fazer uma vez por ano, doutora? Você indica? Normalmente? Uma vez por ano. Se a pessoa é hipertensa, o ideal é que ela vá a cada 6 meses, mais ou menos. Mas normalmente o check-up cardiológico, se a pessoa não tem nenhuma doença de base, uma vez por ano. Uma vez por ano é interessante. Se ela é hipertensa a cada 6 meses, se ela aí já infartou, a gente tem outro tipo de segmento mais próximo, né? Mas assim, para começar, uma vez por ano. Aí faz exame, tem um colesterol um pouquinho elevado, aí você ou vai passar medicação ou não, aí você pede para retornar depois de 4 meses a 6 meses para refazer exame. Depende muito do que a gente vai encontrando. Mas de início, anual. Anual. Doutora, e tem algum sinal, algum sintoma que a pessoa sente no coração que você pode falar assim, se você estiver sentindo isso, pode ser isso, vá ao médico? Tem alguma coisa? O Júlio teve o estresse, ele sentiu isso. A palpitação. Mas a palpitação. O que a pessoa sente? Fala assim, meu Deus, estou sentindo que eu vou ter um AVC, vou ter um infarto, alguma coisa. Tem algum... O corpo emite sinais? Qual é o sinal? Dá um sinalzinho? Manda uma mensagem. Manda uma mensaginha. Avisa. Avisa a gente. Me avisa pra eu te falar. Pra eu falar, caraca, eu vou te ajudar, coração. Começa a questão do infarto. Né? Por exemplo, o infarto. Então, a pessoa às vezes começa muito no exercício, na caminhada. Então, ela começa a fazer uma caminhada, de repente ela anda um quarteirão que ela consegue andar numa boa, de repente ela começa a se sentir muito cansada para andar aquele quarteirão. Assim, de começar um pouquinho, ter que parar e começar a sentar para respirar. Começa uma dor no peito ao caminhar. Uma dor assim, tipo assim, um aperto no peito, um sufoco no peito, quando eu tô caminhando, e antes eu caminhava aquela quantidade e não acontecia nada. Isso pode ser um alerta, de repente, para que tenha alguma coisa errada ali, do ponto de vista de circulação para o coração. Então, às vezes pode ter algum grau de obstrução em alguma coronária que está avisando com o aumento do consumo do oxigênio pelo coração conforme você se exercita. Então, é melhor, se você está sentindo assim, procura um cardiologista e para de fazer exercício. Então, é um cansaço, como assim, ter que parar de andar e respirar. A gente fala muito em mulher ou idoso, que às vezes tem esse tipo de sintoma, ou um quadro de dor no peito mesmo. Um aperto no peito, um sufoco no peito. Isso também que começa aos esforços físicos, que a gente chama de angina, né? Que a gente começa muito... que antecede o infarto, né? Muitas vezes, né? Às vezes avisa, às vezes não avisa, né? Mas você pode começar dessa forma. Então a pessoa começa a ter essas dores ou essas faltas de fôlego, de falta de ar aos esforços. Isso pode significar que de repente ela esteja começando com uma angina. E a angina é um prenúncio de que isso pode evoluir lá para frente para o infarto. Então digamos que isso é um sinal que a pessoa deveria procurar. Um cardiologista. Angina, doutora? Angina, que aí começa... Muitas vezes a pessoa fala, aperta, né? Põe a mão no peito, Ou como é que fala? Minha mão... Já tem gente que fala de formigar o lado esquerdo. Formigou o lado esquerdo. Também. Acontece isso. Também. Às vezes começa com essa dor que pega mais o lado esquerdo, que às vezes a pessoa fecha o punho e fala como se fosse uma dor fechada em punho. E às vezes formiga a região do braço. Principalmente a parte interna do braço aqui. Então, ela tem formigamento na parte interna e a dor do lado esquerdo. Aí, sentindo isso, é legal já...
Cardiologista, para de fazer exercício. Corre ou não vai correr a maratona. Pelo amor de Deus. Não, vai correr, calma aí, isso aí cai tudo de novo, pelo amor de Deus. Não, porque esse negócio de correr maratona é superação, o cara quer, você consegue realizar seus sonhos, superar. Mas não, cara, o corpo tem um limite. De novo, o carro, voltou, fiz analogia com o carro, ficou na cabeça, doutor, agora o carro. Mas é que a gente fala muito isso para os pacientes, né? A gente é que nem o carro, a gente vai envelhecendo. A gente vai precisando de um brinco, assim, vai um aperto ali, um aperto aqui, que você vai passando o tempo. Então a gente sabe também que os órgãos vão envelhecendo. Tanto conforme vai passando o tempo que o rim começa a filtrar menos, ele começa a funcionar mais devagar. O coração, o problema dos sopros e das válvulas, conforme você vai envelhecendo, algumas válvulas vão juntando cálcio, vão ficando, digamos assim, com alguns distúrbios, que de repente pode aparecer um soprinho ou outro ali pelo envelhecimento. Então, vai precisando dos check-ups, das revisões, porque realmente o corpo vai envelhecendo. Né? Doutor, e cada válvula tem um nome? Essas 4 que você falou? Cada válvula tem um nome. Tem. A gente tem a válvula do lado direito e as válvulas do lado esquerdo. Do lado esquerdo é a mitral e a aórtica. Do lado direito, a gente tem as válvulas tricúspide e pulmonar. Nossa, olha o nome. É chique. Como é que é? Nossa, que nome chique. E aí cada um... Olha isso, que louco. O corpo humano é... É por isso que eu fiz cardiologia. O coração é lindo lá. Não é? Não, e o coração é tão lindo que recentemente eu tive a oportunidade de ver o batimento cardíaco do meu segundo filho. E eu me lembro que ficou muito marcado quando eu fui ver o ultrassom da minha filha, que o médico virou pra mim e falou assim, ó o coração, já batendo, que parecia um helicóptero, né? E aí ele falou assim, tá vendo esse batimento? Agora vai bater pro resto da vida. E né, doutora? É muito bonito, né? É muito bonito. É emocionante. Acho que é mais emocionante, porque a hora que você vê aquilo, você fala, caramba, tem um feijãozinho vida. E tem uma vida ali. É uma vida. Eu acho que você escutar o batimento, você tá vivo, não é? É vida, o coração é a vida, né? É muito bonito, né? E o trampo dele é impulsar, bombear, vai pra lá. Quando eu vejo uma cirurgia, um transplante, eu falo, vocês são mágicos, médicos. Quem nasce e fala assim, eu quero ser médico, quero estudar, quero fazer cirurgia, abrir ele, trocar um coração. Mas, meu Deus, um transplante. Eu falo, gente, tem que saber uma coisa é você mexer no carro, né? De novo, você tirar ali o parafuso. Exato. Agora, o corpo humano é uma coisa muito... Exato, né? E às vezes quando tem essa questão de transplante, doutora, a pessoa funciona normalmente, não tem interação? Incompatibilidade de coração, de alguma coisa assim, de transplante? Tem que testar, né, as compatibilidades, né? A gente teve recentemente, né, que tomou muita mídia do Faustão, né? Isso. Tem que testar os compatíveis, porque quando não há compatibilidade não pode, porque a chance de rejeição é muito grande. É o encaixe, doutora, dessas válvulas? Seria isso? Você tem, na verdade, você tira o órgão, né, total e coloca outra. Você tem uma parte durante o procedimento que o coração ele para por alguns momentos, né? Pra você poder tirar de um e passar pro outro. É muito bonito, né? Nossa, mas você tem que ter essa compatibilidade. Você tem que usar medicamentos por um período também para evitar as rejeições, né? A gente evoluiu muito, né? Isso que eu falo. Você falou que essa parte evoluiu, o tratamento dos transplantes, entre eles o cardíaco, evoluiu muito, né? Principalmente nas drogas. Não sei se vocês lembram, logo quando começou isso na década de 80, os transplantes, muita gente morria. Eu lembro. Por causa de rejeição, né? Hoje em dia, com as novas drogas que nós temos até para evitar as rejeições, então as sobrevidas desses pacientes também aumentaram muito, mais. né? Os aceites dos transplantes também tiveram mais sucessos, né? Com essas novas drogas aí, anti-rejeição, né? Vai ter evolução. Poxa, doutora, obrigado, né? Rapaz, de novo, agora mais um conhecimento, carro, coração... Revisão, exercício, revisão, como devemos cuidar do coração. Então, sono, alimentação, exercício. E se deu para. Já para já. Sentiu formigar e alguma... Doutora, Alô, né? Perfeito. E doutora, assim, a gente chega sempre quando a gente chega no final do programa, a gente sempre pede para deixar uma mensagem para a nossa audiência. Agradeço aqui todo o conhecimento compartilhado para nós, de novo para a nossa audiência, porque isso é muito rico. Tem coisa que a gente
De novo, a gente visitava reumatologista, ortopedista, falava muito de colágeno, degeneração cardiológica, era articulação, movimento, rigidez, o coração, eu falo, era muito limitado o meu conhecimento. Eu saí daqui com bastante conhecimento. Com bastante conhecimento. Até, lógico, os cards que eu visitei, que eu fui me tratar, me orientavam, mas assim, é aquela coisa da consulta, às vezes não dá tempo para explorar tudo, falar do coração como um todo. Mas aqui você deu uma visão, pelo menos na minha percepção, você do Júlio, da equipe está fazendo assim, demais. É uma área muito bacana. É uma outra ótica em cima do coração. Na realidade, não é uma outra ótica, é minha ótica, né? Em cima, porque eu não tinha esse conhecimento. Não tinha ideia. E aí, doutora, provavelmente alguém vai estar assistindo a gente no futuro. A gente está aqui no presente, gravando, ótimo. Mas que mensagem você quer deixar para as pessoas que nos assistem? Tá, eu acho que assim, buscar hábitos de vida saudáveis, né? E o mais precocemente possível. Porque você vai ter aí uma longevidade, além de ter uma longevidade legal, vai ter uma qualidade de vida bacana, né? Porque a gente sabe que aí é o que a gente estava comentando, da questão da bola de neve, né? Então você começa com hábitos, você começa com sedentarismo, alimentação ruim, isso vem obesidade, aí com a obesidade vem todo o processo inflamatório no organismo, que aí puxa hipertensão, diabetes, e aí vem as consequentes doenças. Então, pensar sempre, alimentação saudável, exercício físico, menos tela, mais movimento. O corpo nasceu para estar em movimento, né? Não nasceu para ficar parado. Então tem que fazer exercício físico, tem que ter hábitos de vida saudáveis, o mais precocemente possível você coletar os bons frutos lá na frente. Perfeito. Os bons frutos, para tudo, né? Não tem saída. Não tem outro, como é que é, outra receita. Não tem outra opção. Outra alternativa ao caminho. Não existe coisa milagrosa. Não vai vir no você céu. Quer encurtar o caminho, não tem como. Não existe. Não tem. Quer dizer que o povo fica procurando atalho na internet. Tá procurando o caminho fácil. Não tem. Quem inventa aquela cápsula que toma seca, tá milionário. Então. Científicas que existem por aí. As fórmulazinhas mágicas, não existe. Não existe. Boa, doutora. Fórmula mágica não existe. Não existe fórmula mágica. Exato. Não tem. Vai exigir esforço, vai exigir ir na academia, vontade. vai exigir disciplina, vai exigir ter o esforço nosso para que a gente evite de ter doenças lá na frente. Né? A doutora falou de disciplina, eu lembrei do mestre Yoda. Disciplina não ter, Jedi nunca será. É isso aí, Tá doutora. Doutora. Mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, Namastê, obrigado. pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.